Olá, sejam bem-vindos ao canal 5 Minutos para Inspirar o Seu Dia. E na nossa palavra de hoje nós vamos partilhar sobre a mulher sábia santifica o marido. Muitas mulheres, elas estão preocupadas em santificar o marido, preocupadas em fazer com que os maridos sejam homens santos, e elas esquecem de santificar a própria vida. E isso é uma coisa muito séria, porque santificação exige renúncias, exige silêncio. Na verdade, muitas vezes nós precisamos aprender a viver uma santificação diária. Não é só hoje que eu preciso viver em santidade, é todos os dias que eu preciso viver em santidade. O que eu vivi hoje me edificou no dia de hoje, mas o que virá amanhã também precisa me trazer edificação. E eu preciso ser sábia para lidar com essas questões. Talvez você pode me dizer, mas Fabiana, você não sabe o que eu vivo na minha casa. Você não sabe o que eu passo com meu marido. Você não sabe como os dias têm sido difíceis na minha casa. Eu não sei. Mas eu sei que eu conheço um Deus sobrenatural. Um Deus que faz coisas extraordinárias. E eu vivi o sobrenatural de Deus. Eu vivo coisas extraordinárias da parte de Deus. E isso eu posso testemunhar para vocês. Que a mulher sábia santifica o marido. Que a oração da mulher santifica o marido. E que nenhuma oração que você leva aos céus vai voltar vazia. A palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 14, ela nos diz assim: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, o seu marido pode ser santificado por você, mulher. As suas ações, as suas orações, a sua vida de santidade pode santificar o seu marido. Santidade, ela não é uma opção do cristão. Ela é um mandamento de Deus. Então você não tem como ficar em cima do muro. Ou a sua santidade agrada a Deus, ou o seu pecado agrada o diabo. Viver a santidade é um processo muito difícil, mas nós podemos conseguir diariamente. Você ser uma mulher sábia requer muita habilidade todos os dias. Às vezes é difícil porque você precisa viver renúncias, você precisa aprender a silenciar, esperar o momento propício para você falar e ser prudente no que você vai falar. Às vezes você precisa deixar até mesmo algumas raízes. Uma árvore, por exemplo, que dá muitos frutos, a mesma árvore que pode gerar uma pera verdinha, você pode observar que do lado dessa pera pode ter uma pera que já está madura, já amadureceu. E nessa mesma árvore pode gerar um fruto que não vingou. Um fruto que não tem como se alimentar dele. Um fruto que antes mesmo de amadurecer, ele apodreceu. E quando isso acontece, nós precisamos saber esperar o tempo de Deus para que esse fruto venha amadurecer. Nós precisamos podar os frutos que não são propícios ao alimento. Uma esposa que ama o seu marido, certamente, ela tem um interesse profundo em se santificar. Porque ela sabe que através disso, Deus vai transformar, Deus vai restaurar e Deus vai honrar o seu esposo. Você, mulher, você precisa ser a primeira pessoa a dar honra para o seu esposo. Evite comentários maldosos. Evite expor críticas do seu esposo. Ainda que você não está vivendo aquilo que você gostaria dentro do seu lar.
Ainda que você tenha observado ações em seu esposo que está te ferindo. Ainda que você tenha esperado em Deus por uma libertação, por algo extraordinário na vida do seu esposo. Evite expor o seu esposo. Ore por ele. Ofereça o silêncio. Às vezes não é fácil você ouvir algo que não te agrada. Mas ofereça o seu silêncio. Ofereça a sabedoria de Deus. Isso pode impactar o seu marido. Isso pode incomodar o teu marido. Talvez você me diz assim, mas ele faz fala coisas que me ofendem, fala as coisas que não me fazem bem, que me fazem mal. O que você tem devolvido? Devolva a sabedoria, devolva o silêncio. Uma família que ela está diante de Deus, ela é uma família feliz. É uma família que tem vitórias para contar. Mesmo que enfrente dificuldades diárias. Em todos os momentos que eu passei por dificuldades diárias, eu sempre trouxe à memória aquilo que poderia me dar esperança. Deus sempre me trazia à memória de quantas vezes Ele teve que me carregar no colo. De quantas vezes Ele deu livramento, Ele deu provisão. De quantas vezes Ele agiu em meu favor. A esposa, ela santifica o marido. Os pais santificam os filhos. E a família santifica o mundo. Então, se você quer ter uma família que vai santificar as pessoas do lado de fora, os primeiros a ser santos têm que estar dentro do lar. Talvez você me diga assim, mas meu marido tem que ser transformado primeiro. Mas a transformação já começou em você, ela tem que começar em você. O processo de Deus tem que começar em você. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo 33, nos diz assim: portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e mulher, trate o marido com todo respeito. Então a palavra de Deus está nos dizendo ali que o marido deve nos amar como ele ama a si mesmo. E nós devemos tratar o nosso marido com respeito. Mesmo que aconteçam situações desagradáveis, se você quer viver a palavra de Deus, você deve tratar o seu marido com respeito. Gere situações que vão impor respeito perante o seu marido. Muitas vezes algumas pessoas dizem para mim, vamos a tal lugar? Vamos fazer isso? O que você acha da gente fazer aquilo? E eu respondo, eu tenho que ver com meu marido primeiro. Vou falar com o meu marido primeiro. Não é porque ele manda, mas é porque eu tenho um respeito por ele. É porque nós somos um só. Nós precisamos entrar em concordância. Eu preciso da concordância dele. Se eu não respeito o meu marido na frente dos meus filhos, como que eu quero que os meus filhos deem essa sequência de respeito dentro do meu lar? Eu quero ser aquela mulher que vai ser lembrada assim pela minha filha. Olha, quando a minha mãe passou por isso, minha mãe tinha sabedoria. Minha mãe se calava, minha mãe não falava nada. Minha mãe esperava a hora certa para falar. A minha mãe, ela não costumava agir assim. Minha mãe não me ensinou assim. É assim que eu quero ser lembrada. Às vezes é fácil as pessoas de fora falarem para você assim: você é uma pessoa tão bondosa, uma pessoa tão sábia. Eu já ouvi muito isso. E às vezes
No início eu até gostava, eu achava bacana da parte das pessoas me dizerem isso, reconhecer isso. Mas eu fiquei tão incomodada dentro de mim que nas minhas orações eu falava para Deus assim: não é isso que eu quero. Eu quero ser chamada de sábia dentro do meu próprio lar. Eu quero ser chamada de sábia pelas pessoas que convivem comigo, que moram comigo, que conhecem as minhas fraquezas, as minhas crises, que conhecem as minhas qualidades, mas também os meus defeitos. É por essas pessoas que eu quero ser chamada de sábia. A palavra de Deus no Provérbios, capítulo 14, no versículo 1, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola o destrói. A insensata o destrói. Como que a tola destrói? Como que a insensata destrói? Quando ela não sabe lidar com situações, lidar com crises. Quando ela não sabe diferenciar uma coisa absurda de uma coisa tão pequena. Às vezes tem mulheres que ficam perturbadas quando veem que a pasta de dente não foi tampada. Quando veem que a toalha ficou no lugar errado. E isso não deve nos trazer perturbação. Precisamos ter sabedoria para lidar com as questões diárias. Eu queria dizer para você, mulher que está assistindo, que uma mulher, ela é capaz de calar uma multidão com o seu silêncio. Você já observou que quando o clima está ruim, o clima está pesado dentro da casa? Se a mulher ela se fecha, se ela fica em silêncio, se ela não quer conversar, a casa toda percebe. Os filhos percebem. Até o menorzinho percebe. Até os animaizinhos de estimação que você tem em casa vai perceber que você não está bem. Vai perceber que tem alguma coisa acontecendo no ambiente. E você precisa aprender a fazer não só o físico perceber que tem alguma coisa acontecendo, mas o espiritual também. Então, uma mulher que ela se cala no momento certo, ela é capaz de calar uma multidão com seu silêncio. Ela também é capaz de provocar uma tempestade num copo de água. Não faça isso. Uma mulher, ela é capaz de sorrir diante da dor, de demonstrar coragem diante do medo. Uma mulher sábia, a Bíblia diz que ela é a coroa do seu marido. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você nesse dia de hoje. E por mim também. Porque eu já vivi situações que me deram sabedoria que não era de mim mesma, não era uma coisa que fluía dentro de mim. Era uma coisa que vinha da parte de Deus. E o que eu busquei ontem me ajudou ontem. O que eu busco hoje me ajuda no hoje. Mas eu preciso dar continuidade nisso. Senhor, muito obrigada, ó Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos direciona, o Senhor nos inspira. A sua palavra é inspiradora, Senhor. Não há como, Senhor, nós não reconhecermos a sua grandeza, Senhor. Senhor, eu apresento a Ti, Senhor, não somente a mim, mas cada uma das mulheres que estão assistindo esse vídeo agora. Te peço, Senhor, que a Tua sabedoria, a sabedoria do Teu trono venha sobre elas nesse dia de hoje. Que elas venham, Senhor, saber ser sábia todos os dias, em qualquer momento, em qualquer situação. Não importa o que elas estão vivendo nesse dia de hoje, Senhor. Traga à memória delas aquilo que pode lhe dar esperança. Traga a memória dessas mulheres, quantas vezes o Senhor já deu livramento, o Senhor já deu provisão, o Senhor já carregou elas no colo, o Senhor já deu cura. Quantas vezes o cuidado do Senhor já derramou sobre a vida dessas mulheres, ó Deus.
Ensina, Senhor, nos instrui, ó Pai, a sermos sábias diariamente. Ainda que situações contrárias estejam acontecendo em nossa vida, Senhor. Brota em nós, Senhor, uma raiz, Senhor, sobrenatural, uma raiz da sua parte, ó Deus. Uma raiz que foi plantada pela sua palavra, Senhor. Que a nossa oração venha gerar frutos em nossa vida, Pai. Eu te peço, Senhor, que essa oração seja frutífera na vida dessas mulheres. Te peço, Senhor, que vidas sejam mudadas, sejam transformadas através da tua palavra, Pai. Assim eu te peço e eu te agradeço, no nome de Jesus. Que você seja abençoada através dessa palavra. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre você. E todas as vezes que você tiver vontade de gritar, grite de joelhos. Todas as vezes que você tiver vontade de explodir, exploda de joelhos. Todas as vezes que você quiser correr, corra para os joelhos. Todas as vezes que você achar que você não pode mais correr, que você não aguenta mais andar nenhuma milha, caia onde você estiver, mas caia de joelhos. Todas as vezes que você não souber como orar como convém, não tem problema, você não é a única. Leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Rumine a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ouvir. Deus te abençoe.